Olá! Lipoaspiração, cirurgia plástica e outros procedimentos realizados por profissionais não credenciados. O recente caso do Dr. Bumbum, que levou à morte da bancária Lilian Calisto após a realização de um procedimento estético em um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, reforçou essa preocupação e serve como um alerta para a banalização do exercício da medicina, principalmente em postagens nas redes sociais. Atualmente, cerca de 50% dos tratamentos e procedimentos estéticos não são feitos por cirurgiões plásticos ou dermatologistas, como deveria acontecer. O dado é uma realidade nacional e referenciado para Campinas, onde o número de procedimentos é elevado, assim como para outras grandes regiões do estado de São Paulo. A banalização da cirurgia plástica e outros procedimentos é o tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação do presidente do Departamento de Cirurgia Plástica da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, o cirurgião plástico Juliano Pereira, e também com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e da CE do Erro Médico aqui da Câmara Municipal, o vereador Fernando Mendes, do PRB. Sejam bem-vindos. Eu já vou começar um pouquinho com o doutor Juliano. Doutor, esse assunto veio à tona aí agora com o recente caso do Dr. Bumbum, né? Mas é algo que parece que a sociedade vem fazendo alerta há algum tempo. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e sobre essa preocupação da Sociedade de Cirurgia Plástica, e em especial aqui a de Campinas, quando se fala em procedimentos como esses, que tem várias sequelas, muitos deles, e outros levam inclusive à morte. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu acho que é muito importante que a gente alerte a população da nossa cidade, da nossa região metropolitana, para os perigos que podem existir, principalmente na escolha do profissional a realizar um procedimento cirúrgico ou estético, bem como do local onde esse procedimento vai ser realizado. Então, o alerta que é nacional pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele reflete na nossa cidade, por meio da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, que é o nosso órgão regulador. É importante a escolha de um profissional que seja gabaritado para realizar os procedimentos, bem como para intervir nos casos de complicações que possam advir desses procedimentos. Então, o que é mais importante é que aquele profissional escolhido, a população possa conferir e se certificar se esse é um profissional adequado para fazer aquele procedimento. Além disso, nós somos visitados regularmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tanto nos hospitais em que a gente opera, como nas clínicas que a gente faz os procedimentos. Então, isso é um controle rígido e rigoroso, pelos quais a gente passa profissionais de saúde, médicos e cirurgiões plásticos, bem como nos ambientes de trabalho que a gente frequenta. Então, esse caso que veio à tona no Rio de Janeiro, entre outros vários, é o caso mais drástico que a gente pôde observar, mas a gente vem observando já casos não relacionados à morte efetivamente de pacientes, mas de sequelas graves que muitas vezes os pacientes se sentem envergonhados em compartilhar isso publicamente. Então, nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, não é incomum que a gente receba pacientes vítimas de problemas ou sequelas por procedimentos não bem realizados. Então, o que eu acho que é importante a gente dizer é que a especialidade, a cirurgia plástica, não é a vilã da história, mas sim aqueles que se aproveitam mercadologicamente da especialidade para um uso indevido e trazer um prejuízo grave à saúde da população em geral. E agora a gente vai conversar com o vereador Fernando Mendes, ele que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e recentemente, por sua iniciativa, foi formada aqui na Câmara Municipal a Comissão Especial de Estudos do Erro Médico, que está vendo a questão geral aqui da saúde. Mas, vereador, quando a gente fala nessa questão da cirurgia plástica, das sequelas e até alguns casos que levam esses pacientes à morte, também gera preocupação? Com certeza. Olá, Mirna, doutor Juliano, os amigos que nos acompanham nas redes sociais e também pela TV Câmara. É muito pertinente esse assunto, porque nós tomamos algumas iniciativas mediante as demandas que nós recebemos nos nossos gabinetes.
E essa questão médica, hoje ela está em evidência e, infelizmente, tem muitos pontos negativos. Tive agora, recentemente, uma grande reunião na Unicamp com alguns médicos para tratar da nossa comissão do erro médico, onde foi muito proveitosa por conta deles nos trazerem alguns assuntos que, por eu não ser médico, a gente também desconhece, onde existem as aventuras jurídicas por conta da busca pelo erro e tantas outras situações. Nesse ponto relacionado à questão da cirurgia plástica, dessas intervenções, nós sabemos da grande importância que é essa matéria, porque não só para a questão do embelezamento, mas até para correções, queimaduras e tantos outros pontos, mas neste meio, inclusive é uma das minhas propostas, de a gente ter um centro de orientação às pessoas. As pessoas são mal orientadas em tudo. Ela não sabe nem o antes nem o depois. Ela procura preço, ela procura valores e por conta disso é que existe essa enorme escala, esse grande crescimento de falhas, de problemas e por consequência, inclusive mortes. Eu acredito que a boa orientação é que vai fazer a mudança. Eu acredito que só vai existir mudança, só vai existir um bom procedimento hoje se houver uma boa seleção nos valores dos médicos. Porque os médicos, eles já têm aqueles que são formados, que se esforçam, que estudam, mas existem os que se aproveitam, existem os que oferecem vantagens. E aqui em Campinas, em 2015 para 2016, nós tivemos um grande problema relacionado às financeiras, que estavam oferecendo financiamento sobre os procedimentos e a pessoa tinha um problema, por exemplo, para arrumar o nariz, quando vê ela, para aproveitar o financiamento, ela já estava fazendo um monte de procedimentos. Isso gerou muitos tormentos na cidade, inclusive chegou a ter prisões de alguns profissionais que estavam se aproveitando. O CREMESP se empenhou nisso, buscou para poder tirar do caminho das pessoas, principalmente dos menos informados, acerca dessa situação. Então, eu te parabenizo por esse programa, porque eu acredito que muitas pessoas precisam dessa informação. Agora, doutor Juliano, quando a gente fala nessa questão que vocês dois abordaram, a questão mercadológica, inclusive o vereador acaba de mencionar essa questão do financiamento, que na verdade era para um procedimento e acontecia outro, etc. O que está acontecendo hoje em termos de saúde ou beleza? Não sei, acho que é mais a questão da estética, a questão de como as pessoas se veem, para que elas busquem tantos procedimentos como cirurgia plástica, lipoaspiração e outros, e acabam esquecendo de algumas regras básicas para que ela possa tomar a decisão. Como o vereador Fernando Mendes bem abordou, eu acho que é importante que o paciente ou aquela pessoa que se interessa em realizar algum procedimento, ela procure o profissional e não empresas que possam intermediar uma relação profissional. Isso é uma bandeira muito grande da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A Câmara vem trabalhando bastante em nossa cidade na atuação dessas empresas, porque à medida que você procura o profissional, em caso de qualquer dúvida, qualquer desconforto que se sinta no pós-operatório, o profissional vai ser novamente procurado. Ao passo que quando você procura uma empresa intermediadora, nem sempre você vai ter aquele médico que te operou, que fez o procedimento à disposição para tirar as dúvidas, para orientar no pós-operatório. É tão importante o acompanhamento pós-operatório do paciente, talvez tanto quanto o ato operatório em si. Tá? O que é mais importante, além de tudo isso que a gente abordou, é que o diagnóstico e uma boa consulta seja feita. Nem sempre o que o paciente deseja é aquilo que é indicado para ele ser realizado. Então, o diagnóstico e uma boa consulta médica humanitária, humanizada, é importante para a gente entender o que ele precisa e o que ele necessita, mas traçar os caminhos que são mais adequados a ele. Doutor, os preços são livres? Eu pergunto porque até se vocês estão falando da questão mercadológica, às vezes tem um caso que a pessoa fala assim, olha, eu fui no médico, ele me cobrou 5, eu fui em outro, o mesmo procedimento é 10, acho que eu vou fazer o de 5, porque é o que a pessoa acaba pensando.
Então, o que ela deve procurar? Porque muitas vezes a questão do valor também pesa. Existe uma base, ou não, o mercado é livre, cada um cobra o quanto quer. O que a pessoa pode ficar desconfiada quando há valores tão diferentes? O que a pessoa tem que ficar desconfiada quando há valores irreais. Então, existem diferenças de preços, de tabela de preços entre os médicos, mas se aquele médico tiver vinculado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se até botar o site www.cirurgiaplástica.org.br, todo e qualquer médico que for cirurgião plástico vai estar vinculado a esse site. E, por outro lado, no site do CREMESP, então no CRM de São Paulo, todos os médicos ali vinculados, eles têm a sua especialidade registrada. É isso que eu ia perguntar. Todo cirurgião plástico pode fazer qualquer cirurgia ou ele tem que ter feito alguma especialidade em alguma área específica? Por exemplo, a cirurgia plástica nos seios, na barriga, no rosto, como funciona isso? Parabéns pela sua pergunta. O cirurgião plástico, a formação do cirurgião plástico é muito complexa. Ela se inicia com 6 anos de medicina, 2 anos de especialidade em cirurgia geral e, após isso, mais 3 anos em cirurgia plástica, em dedicação exclusiva para a especialidade de cirurgia plástica. Então, é uma formação muito sólida para que aí sim ele esteja capacitado para fazer as cirurgias. Eu sou preceptor da residência, sou professor da residência de cirurgia plástica aqui em Campinas, do serviço professor Ricardo Barudi, sob regência do professor Rodrigo Gimenez, que tem uma série de determinações da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Ministério da Educação e Cultura que nos fazem exigências da formação completa daquele residente. Então, em todas as subespecialidades da própria cirurgia plástica, por exemplo, como o vereador Fernando Mendes citou, a cirurgia plástica não é só a parte estética, existe a parte de reabilitação, a parte de fenda palatina, lábio leporino, nós temos sequelas de queimaduras, nós temos reconstrução mamária, que é um tema muito importante, que mexe com a autoestima da mulher. Então, nós temos uma série de amplitude de atuação do cirurgião plástico que precisa de um treinamento bem firme. Então, é isso que a gente busca. Ninguém está buscando uma reserva de mercado, mas que as pessoas possam procurar os seus médicos e ter certeza e ter uma segurança de que aquele médico que está prestando o serviço ou aquele profissional, ele tem capacidade de intervir naquele momento. Vereador, quando a gente fala também dessa questão do mercado e desses cuidados que o paciente deve ter, o senhor que tem observado, teve esse contato com o CREMESP, recentemente foi à Unicamp, quando se fala, em especial nesses procedimentos estéticos, em cirurgia, o senhor também encontrou algo a respeito dessa preocupação das pessoas não tomarem cuidado quando vão atrás de um trabalho, de um serviço como esse, além da questão do dinheiro também, a questão, olha, você pode fazer 2 ou 3 cirurgias no mesmo procedimento? Com certeza. Só para você ter uma ideia, voltando um pouquinho, eu mencionei a questão de valores, as pessoas buscam valores. Uma das últimas reuniões que eu fiz com o pessoal da Vigilância Sanitária, para tratar de um outro assunto relacionado à questão do alimento, os grandes problemas estão voltados a preços. A pessoa sabe que precisa dar uma boa festa, mas enfim, ela busca um menor valor e às vezes quando dá um problema de desinteria ou coisas parecidas, algum surto, aí é que começa então outras pessoas aparecerem para também reclamar. O que tem acontecido por último agora, espero que o doutor me dê uma cobertura nisso aí, nós temos visto que, às vezes, o médico, o cirurgião, ou aquela pessoa que tenta se passar por uma pessoa voltada ao segmento da cirurgia plástica, ela faz um procedimento que não é direito, que não é certo, ela traz um grande trauma para uma pessoa e ela continua trabalhando. Esse é o grande problema que está acontecendo. Ela continua trabalhando em outro lugar. Ela é observada, ela é denunciada, ela tem o nome do jornal, a pessoa reclama, a TV vai em cima, passa 6 meses, a pessoa está trabalhando outra vez. Eu acredito que esses pontos é o que faz a pessoa entender que há uma impunidade, como em quase todos os setores, tem um pouco de impunidade, e por conta disso isso só cresce.
Esse médico aí que foi citado no início, o Bumbum, doutor Bumbum, o que aconteceu? Quantas citações ele tinha jurídicas? Quantas reclamações já tinham sido feitas contra ele? Não é no nosso estado, é em outro estado, mas é só para dar um exemplo. Então, eu acredito que as pessoas hoje, infelizmente, elas buscam valores. E elas buscam valores e buscam referências. Você vê os seguidores que as pessoas têm, ele coloca um vídeo e fica falando que já tratou fulana, já tratou Beltrano, e quando ele tem 500 mil pessoas seguindo ele. Então, isso dá um tipo de know-how para a pessoa. Mas quando dá um problema, como deu, então já aparece tantas outras dizendo que sofreu, ou seja, ela buscou valores, ela buscou preço. Então, a gente vê que não há uma grande preocupação com a integridade da pessoa, porque uma matéria jornalística falando de um grande erro é uma somatória de situações. Não é só a questão do médico em si, mas a pessoa, a outra que buscou, quem informou. E, quer dizer, a pessoa busca sempre o melhor desconto e, quando ela vê, às vezes ela perde até a vida. Essa é a grande realidade. Sim, já que o senhor mencionou a questão de seguidores, vocês também têm lidado, doutor, com essa questão de o médico ele fazer a propaganda do seu trabalho pelas redes sociais e, às vezes, no caso, a gente teve lá no Rio de Janeiro, a cirurgia foi marcada pelas redes sociais, né? Isso também é uma preocupação? Existe uma grande preocupação, corroborando o que o vereador Fernando Mendes disse, existem sim bons e maus profissionais em todas as áreas e é importante que todo e qualquer processo, todo e qualquer questionamento sobre o trabalho do médico, ele seja investigado e os responsáveis sejam punidos. Eu concordo que existe sim e precisa ser investigado qualquer caso que não seja agradável ao paciente ou que seja tão temerário como uma morte de um paciente. Mas não é proibido fazer esse tipo de propaganda pelas redes sociais? Nós somos regidos pelo Código de Ética Médica. Esse Código de Ética Médica, ele é determinado por regras do CRM. Então, a gente tem algumas regras que a gente precisa seguir, mesmo em qualquer tipo de divulgação nas redes sociais. Então, não se pode expor os pacientes, não se pode trazer situações vexatórias que possam trazer constrangimento para as pessoas. Então, esse sim é um cuidado importante também para o médico. O médico é um ser humano como outro qualquer, ele trabalha da mesma forma, ele tem a vida pessoal dele, que muitas vezes ele quer divulgar ou não, mas quando se trata da parte cirúrgica, quando se trata do paciente, a gente tem uma ética médica bastante rigorosa que não permite que a gente faça algumas postagens. Tá, e quem cuida dessa questão, já que o senhor mencionou a ética, é o CREMESP, é a Sociedade de Medicina. Quando há algum caso, por exemplo, como o vereador citou, que há denúncias, quem verifica isso? Quais são os prazos para esses procedimentos até que essa pessoa ou esse médico seja definitivamente, perca aí as suas credenciais ou então não, ele pode continuar operando? Como funciona? Muito boa a sua pergunta. Nós temos três caminhos que são seguidos paralelamente. Então, um é pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem um departamento de proteção profissional que chama DEPRO, e esse departamento, qualquer denúncia, qualquer paciente ou qualquer colega médico pode fazer uma denúncia sobre qualquer tipo de atividade não positiva daquele médico cirurgião plástico. Então, o cirurgião plástico é regido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Todo e qualquer médico é regido pelo CRM. Então, o CRM ele tem os conselhos internos, ele tem as comissões que podem, sim, nos avaliar em caso de suspeita ou em caso de denúncia. Os órgãos internos do CRM, do CREMESP, eles fazem uma investigação e aí sim passam a ter as sanções necessárias. Essa investigação é de quanto tempo? Eu não tenho esse prazo para te dizer, mas que é importante é que nem toda e qualquer denúncia, ela como se fosse no meio judicial, ela inicia numa denúncia e numa investigação sigilosa, primeiramente, e depois ela segue os trâmites internos do CRM.
Tanto é, então esse é um caminho que eu já falei do CRM, um caminho da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e o terceiro caminho é a Justiça. Então, fazer boletim de ocorrência e a polícia, etc. Exatamente. Então, esses são os 3 caminhos para buscar a punição ou buscar o entendimento daquilo que aconteceu. Mas o que eu gostaria de deixar claro também é que 97, por exemplo, a gente fala muito da lipoaspiração, é um procedimento que as pessoas muitas vezes temem, mas 97% dos processos que foram protocolados no CRM de São Paulo em relação à lipoaspiração não foram contra cirurgiões plásticos. Então, problemas importantes dentro da lipoaspiração, quando uma lipoaspiração é realizada no ambiente de trabalho correto, num hospital ou numa clínica credenciada, e quando ela é feita pelo profissional adequado, complicações podem acontecer. Mas, assim, a gente tem uma maior chance delas não acontecerem e, quando acontecerem, a gente tem uma maior chance de intervir a tempo, de não ter um problema maior. Então, a cirurgia plástica, a especialidade, a estética, o desejo de melhorar, de se sentir mais bonito, de se sentir mais agradável, esse não é o vilão da história, mas sim de quem se aproveita disso para ter algum benefício. Como o senhor mencionou o ambiente de trabalho, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, qual é o ambiente ideal, hospital, clínica, consultório, onde pode serem realizados vários tipos de procedimentos. O senhor vai falar já já. A questão de ordem vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho, não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje fala sobre a banalização das cirurgias plásticas e outros procedimentos. Vereador, a gente mencionou aí, e sempre acaba virando a questão financeira, exato, né? As pessoas querem pagar pouco por um procedimento que às vezes elas acham que aquilo vai mudar a forma como elas se veem, etc. E também não se preocupam com o ambiente, o local. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, se nessa sua visita, nessa sua fala com o CREMESP, isso também foi observado. Eu quero só fazer abrir um parênteses. Nós, vereadores, trabalhamos com demandas, né? E todas as vezes que a gente tenta atender a uma demanda, normalmente a gente se coloca contra um segmento. Se você vai defender a questão do ônibus, a questão dos motoristas, você fica contra o empresário. Se você defende o empresário, você fica contra o motorista. E aí, assim por diante. Quando me chegou essa questão médica, algumas pessoas, nós temos vereadores que são médicos, assim, a gente conversa muito. Não é nada contra médico, contra isso ou contra aquele. É para defender as pessoas que são as menos informadas e aquelas que ficam com prejuízo final. Eu assisti uma reportagem de um médico aposentado, 78, 80 anos de idade, ele dizendo o seguinte: houve um tempo que o câncer era uma doença. Hoje o câncer é um negócio, como a depressão é um negócio. E quando você vai para o lado da estética, quando você vai para esse lado, isso tem uma aparência muito de um grande negócio. A prova é que tem empresas querendo intermediar e nessa facilidade aí, muitos se perdem. Muitos bons profissionais, eles começam a querer também ter um lucro maior, ele tem que pagar seu estudo, ele tem que pagar o investimento que ele fez. É um investimento muito grande. Então, nós não temos como fugir disso no que diz respeito a procurar o menor preço, de procurar... nós vivemos numa sociedade de sugestões. E o que não faltam são sugestões quando você quer viajar, você quer comprar alguma coisa, você quer fazer um tratamento. Todo local você vai ter sugestões. E quando a sugestão ela não tem um equilíbrio entre valor e profissional, aí corre o risco da pessoa sofrer. Mas, infelizmente, o grande tormento hoje, ou o que gera esse tormento, é a questão de valores, quando a pessoa encontra um valor irreal, uma coisa que está muito fora da realidade, e ela entende que ali ela vai se dar bem porque ela conheceu alguém que se deu bem ou que disse que se deu bem, por conta disso, às vezes, tem o sofrimento. É assim que eu vejo. E quanto ao ambiente, o local também, olha, no consultório fica mais barato. O senhor também percebeu isso ou não?
Eu percebi mais isso por conta das reportagens, né? Nós não chegamos Mas ainda não chegou a conversar sobre isso. Não cheguei a conversar sobre isso, mas a questão da reportagem mostra, claro, né, que não foi a primeira vez que aquilo aconteceu. Aquilo era uma questão recorrente e que até então não havia acontecido nenhum tipo de coisa nesse nível, mas aconteceu. Então, eu acredito que, a partir do momento que está acontecendo com é provável que existem mais situações acontecendo, porque, infelizmente, as pessoas copiam, né? Um fala para o outro, olha, eu fiz na minha sala, eu fiz no meu escritório, eu fiz, enfim, num espaço, mas aí, se não der problema, a pessoa naturalmente vibra com isso porque teve o lucro, entre aspas. Mas quando dá um problema, ela não tem o atendimento de uma clínica, o atendimento de um consultório, um atendimento que poderia salvar a vida da pessoa. Doutor Juliano, e essa questão do local? Às vezes a pessoa fala, olha, o meu procedimento vai ser no hospital e custa X. Se for no consultório, custa Y. Mas quais são as garantias e a necessidade de ser num hospital? Quando pode ser numa clínica ou quando pode ser no consultório, mesmo que não tenha todos aqueles apetrechos, caso a pessoa passe mal, etc. Muito importante sua pergunta. Primeiramente, qualquer lugar que não seja de saúde não é apropriado fazer qualquer procedimento. Então, por exemplo, a gente teve observações de salões de beleza em que se faz botox, toxina botulínica ou preenchimentos. Nós tivemos também denúncias de tatuadores que fazem parte estética de aplicações e tal. Então, esses ambientes que não são especificamente médicos ou de profissionais de saúde, eles não podem ser utilizados para fazer um procedimento, qualquer ele que seja. Por exemplo, a lipo pode ser feito numa clínica de estética? Entrando agora na parte cirúrgica, nós somos regidos por diferentes complexidades de cada clínica. Então, por exemplo, você pode fazer pequenos procedimentos em determinadas clínicas, procedimentos de médio ou grande porte, já tem que ter um aumento da complexidade daquela clínica. Então, por exemplo, a clínica tem que ter os equipamentos para o caso de uma parada cardíaca, de um caso de uma parada cardiorrespiratória. Ela tem que ter os equipamentos no caso de um choque anafilático, que é uma reação exacerbada a alguma medicação. Então, dependendo da complexidade de cada procedimento, pode ou não ser feito em locais especializados. Agora, cirurgias de maior porte, de grande porte, elas requerem locais especializados, que tenham um ambiente de UTI, que possa receber uma paciente em caso de complicação. Então, é importante rever cada complexidade de cada procedimento. Eu entendo a sua pergunta e a sua preocupação, mas e a população? Como é que vai saber isso, né? Então, procedimentos maiores, com cirurgias combinadas ou procedimentos que levem mais tempo, necessariamente ele tem que ser feito num lugar em que tem os equipamentos necessários para, em caso de uma interrupção do tratamento ou uma parada cardiorrespiratória que é muito temerária, que tenha aqueles equipamentos para se reverter aquilo. No caso aqui, doutor, eu perguntei da lipoaspiração e já vou reforçar, uma lipoaspiração, ela deve ser feita por um médico, pode ser feita numa clínica de estética, desde que tenha um médico, eu não entendo isso. E outra coisa, a questão agora que está muito em alta, que foi até o que aconteceu no caso com a bancária e outras vítimas lá do Dr. Bumbum, que está muito na moda essa questão de preenchimento. O que deve ser observado? O profissional, o produto que vai ser utilizado, quais são as recomendações? Excelente a sua pergunta. Primeiro, a lipoaspiração é uma cirurgia plástica. Vou repetir, acho que é importante essa contundência. A lipoaspiração ela é uma cirurgia plástica, ela precisa ser feita única e exclusivamente por um cirurgião plástico. Então, qualquer outro profissional que venha oferecer esse tipo de serviço, ele não tem a capacidade de fazer aquele procedimento. Existem muitos cursos de final de semana para aprender a fazer uma lipoaspiração,
mas isso não é adequado, porque a gente tem, como eu falei, esse treinamento de 3 anos exclusivos em cirurgia plástica, que desde a sensibilidade para fazer uma lipoaspiração, para entender a abrasão que ela traz nos tecidos e para a gente ter todo o cuidado para realizar essa cirurgia. Então, respondendo sua pergunta, lipoaspiração é uma cirurgia plástica e precisa ser feita por cirurgião plástico no ambiente adequado. Então, clínica de estética, em que tem um médico estético, não é o local apropriado. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda que a lipoaspiração seja feita por cirurgião plástico. Pode ser feita numa clínica? Pode ser feita numa clínica, desde que ela tenha essa liberação da Anvisa. Pode ser feita no hospital? Pode ser feita no hospital. Então, eu acho que isso é bastante importante. O que é o preenchimento que você estava perguntando? O metacrilato que foi utilizado nessa paciente, a recomendação tanto do Ministério da Saúde quanto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é que ele fosse aplicado única e exclusivamente em baixos volumes em pacientes que tenham a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Então, é até 3 ml no caso de lipodistrofia facial nesse tipo de paciente. Então, não é recomendável que o metacrilato, que é o famoso PMMA, seja feito em grandes volumes para um aumento da região glútea, que foi o que aconteceu nesses últimos casos que ganharam notoriedade. Sim. Caso a paciente tenha desejo de fazer um aumento glúteo, temos outras alternativas, talvez muito mais adequadas. Primeiro é enxertia de gordura. O que é isso? É a transferência de tecido gorduroso numa lipoaspiração. A gente adequa essa gordura e enxerta ela na região glútea. Então, esse é um caminho que é um tecido próprio da paciente, não vai trazer nenhum tipo de reação. E outro tipo de cirurgia que pode ser feito é o implante de prótese mamária nos glúteos, de prótese glútea. A prótese glútea, diferente do PMMA, do metacrilato, ela pode ser retirada no caso de alguma complicação ou infecção local. E com a evolução das técnicas cirúrgicas, elas têm sido cada vez mais utilizadas e ela é bastante harmônica. Antigamente, as primeiras próteses pareciam muito artificiais na região glútea. Essas moças, mulher fruta que o pessoal falava, mas é muito artificial essa tipo de prótese. Hoje em dia, com a evolução tecnológica, a gente percebeu que as próteses estão ficando mais naturais, de menores volumes e sem esse tipo de complicação. Então, é importante que a população entenda que há alternativas, como o vereador Fernando bem citou, não tão econômicas, mas com uma grande segurança e que possa ter um grande sucesso para essa paciente. Sim, vereador, quando a gente fala nessa preocupação, ela também foi tema, inclusive, de audiência pública na Câmara Federal no ano passado, devido ao aumento de morte de pacientes. O senhor acredita que hoje é preciso olhar, mudar, de certa forma, a legislação? De que forma o legislador pode contribuir? A gente está falando aqui, o senhor é um vereador de Campinas, mas a gente precisa ter uma melhor legislação federal a respeito. Qual é a sua visão? Olha, quando eu tive agora a reunião na Unicamp com os médicos, uma das situações, a conversa foi muito agradável, e uma das situações que foi citada foi essa. Então, quando eu falei que eu tinha uma intenção de criar na cidade um centro de atendimento a pessoas vítimas de erro médico, mas não era para que a pessoa só procurasse se ela tivesse um entendimento que teve um erro médico, mas quando ela quisesse uma informação, uma orientação para fazer um tratamento, um procedimento, para saber como ela se comportar. Também falei lá, nós posicionamos que, por exemplo, quando vai ser feito um atestado de óbito, né, lá tem uma lista de nomes das possíveis causas que a pessoa faleceu. Mas, por exemplo, se ela recebe uma dosagem a mais de remédio, que não deveria, e morre, a causa das mortes lá no atestado de óbito não é que ela recebeu aquela dosagem, é o
que aquela dosagem causou a consequência. Se ela vai fazer uma lipoaspiração e é perfurado lá o estômago, enfim, ela tem que não deveria acontecer, não é dito isso na causa-morte, é dito que ela teve uma hemorragia. Então, isso nós conversamos muito sobre a mudança da lei, o que poderia ser feito e quem poderia, na verdade, ajudar muito a ser confeccionada uma lei são os próprios médicos, porque eles que vivem o dia a dia. Então, inclusive, nós vamos ter aqui a visita deles aqui na Câmara, com uma reunião nossa, nós já estamos projetando um determinado dia. Uma determinada época. Então, eu vejo que a gente pode ajudar, mas conversando com quem entende, conversando com quem realmente é da área. Porque quem é da área é quem procura bem trabalhar, fazer melhor, entra no mesmo rolo. É igual político. Um rouba, todo mundo é ladrão. Um faz uma besteira na questão médica, é como se todo mundo que fosse agora voltado para a cirurgia plástica fosse igual. E não é. Tem os que trabalham, se esforçam e sofrem com isso. Então, para se fazer uma mudança na lei, teria que ter um parecer médico. Olha, a lei deveria ir para esse lado, porque se ficar só na questão dos conselhos, se ficar só na questão da ética, quando você pega a ética médica para ler, quando você pega o conselho, algo do conceito do conselho para ler, dá vontade até de você ficar doente, porque é tudo bacana, é tudo legal, mas na hora do procedimento é diferente. Agora, quando você põe uma lei que pune de verdade, quando você põe uma lei que possa o profissional entender, pô, se eu fizer isso aqui eu vou ter problema. Eu não vou ter problema não só com o conselho, não só... Porque o conselho demora muito para tomar providência. Ele toma providências internas, sigilosas, mas a providência mesmo, que venha banir ou impedir a situação continuar, é muito restrita. De cada 100 médicos que falham, 2% perde o CRM, olhe lá. Mas por quê? Por causa da demora na falta de legislações contundentes. Se tiver uma legislação contundente voltada a essas questões, quem vai ganhar é a própria medicina, quem vai ganhar é o próprio profissional que se esforça para isso. Partindo dessa afirmação, doutor, fica à vontade. Só em relação a isso, dentro do CRM, a gente tem os caminhos a serem seguidos dentro do CRM. Mas como qualquer cidadão, a gente está sujeito à justiça. Existem médicos peritos indicados e concursados que vão determinar se aquele profissional teve ou não uma má conduta. Sim, mas para a gente entender um pouquinho, por exemplo, nesse caso lá do Rio de Janeiro, por exemplo, o médico já tinha uma sanção lá em Goiás. Brasília. Brasília. Essa sanção não vale em território nacional? É só naquele estado, é isso? Bom, então, sim. A questão é a seguinte, ele não... Eu vou entrar no tema do médico, mas ele especificamente ele não tinha o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Eu sou do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Eu não posso atuar em outro estado que não seja São Paulo. Entendi. Por isso que o que não se pode acontecer é você tomar uma punição no estado e você migrar para outro estado. Até porque, quando você vai migrar para outro estado oficialmente, posso mudar de estado. Quando a gente muda de estado, você tem que ter uma carta do CRM de origem dizendo que está tudo liberado para você trabalhar no outro estado. Então, não, eu não consigo... Ele também estava trabalhando, então, de forma clandestina. Nesse aspecto... Porque não tinha. Eu não tenho essa informação, tá? Mas, assim, o que eu posso dizer do que se exige no CRM é eu, médico de São Paulo, não posso atuar em outro estado, a não ser com uma liberação expressa do CRM, seja por uma transferência, seja, por exemplo, por uma cirurgia demonstrativa no meio acadêmico. A gente tem uma autorização daquele CRM para fazer aquele procedimento. Então, os caminhos existem, é que muitas vezes as pessoas desconhecem esses caminhos. No CRM de São Paulo, eu não posso atuar num outro estado. Ponto final. A não ser que eu tenha um outro CRM, que existe a possibilidade em regiões fronteiriças, por exemplo, em que o médico trabalha em 2 estados ao mesmo tempo. É permitido que o médico tenha 2 CRMs concomitantes, 2 números concomitantes, mas tudo isso registrado devidamente. Um número nacional resolveria a questão ou isso não é um problema para a categoria? Eu não posso falar em nome de toda a categoria, mas é uma possibilidade da gente avaliar. É possível. É porque os CRMs, a regionalização do Conselho Federal de Medicina
ele é importante, mas a gente também é submetido ao Conselho Federal de Medicina. Então, dentro dos conselhos regionais há uma maior troca. É mais fácil eu encontrar um médico dentro da minha cidade ou dentro do meu estado do que o responsável daqui de São Paulo, de repente, se responsabilizar por um médico que trabalha na Paraíba, por exemplo. Então, eu acho que o problema não está especificamente aí. Eu acho que a gente tem que entender que nem só os médicos são o mais importante, né? E a legislação? Eu acho que a legislação ela é importante em vários aspectos da nossa sociedade. A legislação é obsoleta e é importante que isso também progrida, né? Não só dentro dos nossos conselhos e de classe, quaisquer que sejam, mas eu acho que precisa sempre ter uma evolução. Eu não acho que o CRM seja moroso. Eu acho que o CRM, e falo pelo CREMESP, a gente conhece as comissões, vê qual a importância disso. Eu acho que a gente não pode expor e eliminar a carreira de um médico antes da gente ter certeza de que aquele médico efetivamente foi imperito, negligente, num caso específico. Ou se foi uma fatalidade mesmo. Intercorrências podem acontecer. O médico, ele é um instrumento de saúde ao paciente, mas a gente nem sempre consegue. O médico não é Deus. O médico não é Deus. Então, a gente está falando em problemas que podem acontecer, inerentes a qualquer procedimento. Existe o seguinte: qualquer procedimento que seja realizado, ele pode ter algum tipo de complicação. A gente pode ter algum incidente em qualquer região, em qualquer área, mas a gente sabe de quão nobre é você trabalhar com a vida de uma outra pessoa. A gente sabe o quão nobre é você trabalhar com a saúde da outra pessoa. E ainda trazendo para a cirurgia plástica numa pessoa rígida. A maioria das pacientes que nos procuram são pacientes rígidas que querem se sentir mais bonitas, mais atraentes. Mas também temos as pacientes que são de reconstrução mamária, de sequelas de queimaduras, fissuras lábio-palatinas. Então, nós temos uma gama de paciente ampla que nos procura. Mas a nossa paciente, em geral, os nossos pacientes são pacientes saudáveis, que vieram buscar. Então, por isso, a nossa maior preocupação ainda de que a escolha do profissional seja correta, do local a ser feita o procedimento seja correto e, principalmente, que ela saia bem-sucedida daquilo. O que é mais importante... Que tipo de pesquisa, então, o nosso tempo está acabando, doutor, que tipo de pesquisa, então, a pessoa que está nos assistindo e pensa em fazer uma cirurgia plástica, o que ela deve, primeiramente, que tipo de pesquisa ela deve fazer, quais os procedimentos, quantos médicos ela deve consultar antes de tomar essa decisão? Excelente. Primeiramente, eu gostaria de falar, parabenizar a você e sua produção. Acho que esse tema é muito importante. Parabenizar a TV Câmara, a Câmara Municipal de Campinas, pela essa preocupação com a nossa população e informar a nossa população. Então, objetivamente, ela precisa procurar um profissional. Normalmente, a gente sugere que seja de conhecimento que outras pessoas da família, amigos, já tenham feito algum procedimento e tenham gostado, que não se iludam exclusivamente por rede social, por anúncios, por qualquer coisa que não seja técnica. Então, esse é um primeiro passo. Segundo passo, aquele profissional está no CREMESP ou no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o www.cirurgiaplástica.org.br, está. Então, você já tem mais um degrau de segurança. Aquele local em que o paciente procurou tem todos os registros da Anvisa, todas as clínicas, todos os consultórios precisam ter registros da Anvisa, da Prefeitura Municipal de Campinas e também dos bombeiros. E tem que estar fixado. Tem que estar fixado. Okay. Então, está fixado, está dentro da lei. Então, eu acho que esses três caminhos, o profissional, o local de trabalho e referências que não sejam exclusivas por propaganda ou redes sociais, eu acho que é o melhor caminho para você ter um procedimento seguro e que possa atingir os seus objetivos e as suas necessidades. Tá bem, obrigada. Vereador, obrigado. O senhor acredita que Campinas vai conseguir? O senhor defende essa questão de nós termos aí esse local que seja uma referência para as pessoas terem essa informação? Claro, um ponto de orientação, porque é bom saber que foi até discutido isso, que o errar é humano.
E o médico é humano, então ele erra também. Mas poderia muitas coisas serem feitas para que evitasse muitas situações de desconforto. Então, nós temos essa consciência que Campinas é uma referência de um polo médico. Campinas, tudo que acontece em Campinas vira notícia nacional e eu tenho sempre me colocado à disposição para que a coisa aconteça de um modo que tanto os médicos como as pessoas que precisam desse serviço, como eu, a gente seja bem atendido. E essa, como o doutor Juliano está colocando, buscar referência dentro dos sites, dentro do ponto de informação, para que a pessoa tenha um bom serviço. Só assim vai ter referência dentro dessa questão médica e principalmente na cidade de Campinas. Obrigada, vereador. O Questão de Ordem fica por aqui. Se você não assistiu o nosso programa por inteiro, acesse o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Campinas. Lembrando que não só essa discussão, quanto tantas outras estão lá na playlist Questão de Ordem. Você também acompanha outros programas. A gente fica por aqui e até um próximo Questão de Ordem.